E aí, Juju? Diga-me como é que você tá? Tô bem, e tu? Essa Bem quarentena. também. Tá de boa. É, por enquanto tá bem. A sanidade tem os picos, mas tá bem. É, tipo isso. Acho que não vai chegar E mais gente, não aí? vai chegando, né? Vai chegando, É, né? vai, que começa a se apresentar. Se presente, por favor. Oi, gente. Quem é do perfil da Yasmin não me conhece. Meu nome é Juliana. Sou administradora do perfil A Vista da Montanha. Lá no perfil eu coloco sobre vários temas, né? Política, feminismo, meio ambiente, coisas que eu defendo e eu acho importante lutar, entendeu? E só. E tu, Yasmin, fala, se apresenta. Então, pra quem, né, é do Instagram da Vitor da Montanha, eu sou Yasmin, sou atriz, e a gente tá aí nesse movimento, né, pra ver se a gente muda alguma coisa nesse país, porque é difícil. Olha, tá bravo. Cada dia uma coisa nova. Cada dia é uma novidade, entendeu? E tipo, sei lá, Tá complicado, tá confuso, tá tudo muito confuso. tá Ninguém entende confuso. nada. Ninguém Não. entende nada. Olha, que eu sei não, viu? Governo. Tá. O tema da gente é cultura da pedofilia. Vê, eu queria fazer Aproveitando esse mês de maio, né? aproveitando esse mês de maio, eu ia falar isso. E eu queria fazer uma coisa que uma seguidora minha estava questionando. Que eu acho que eu já também, a gente conversou sobre isso também antes. Sobre a questão da pedofilia ser doença. E o que tem a ver com o tema da gente. Eu acho que é bom esclarecer isso antes da gente começar. Para não ter confusão, para não misturar doença, pedofilia, com a cultura da pedofilia, que são duas coisas Bem diferente. diferentes. Porque veja, eu até anotei porque eu não sou psicóloga, então eu vou ler, né? O que é pedofilia, né? O que é a doença pedofilia? A doença pedofilia é uma doença, um desvio de sexualidade que leva o indivíduo adulto a se sentir sexualmente atraído por crianças e adolescentes de forma compulsiva e obsessiva, podendo levar ao abuso sexual. É uma doença reconhecida pela OMS. Eu e Yasmin, a gente não vai falar da doença, porque nós não somos psicólogas. É, O que a gente vai falar é sobre a cultura da pedofilia, que é a cultura é a questão do hábito da nossa sociedade, né, de sexualizar, de objetificar e fazer com que crianças e adolescentes sejam vistas como objeto de prazer e modelo de beleza a ser seguido. É isso que eu e Yasmin vai falar. A gente não vai falar nada sobre pedofilia, doença. A gente vai falar sobre a cultura da pedofilia, totalmente diferente. Foi uma dúvida que completamente surgiu. diferente. Só para deixar claro, para as pessoas não confundirem o assunto. Uma É, coisa é a doença pedofilia, outra coisa é a cultura, o que o pessoal cultiva, né? Essa pedofilia toda com crianças, né? Como sexualizam e objetificam a criança, né? A criança e o adolescente, né? e eu acho que a gente poderia começar falando o que isso tem a relação com o feminismo, né? Sim, Porque que o feminismo ele fala bem sobre isso, essa cultura da pedofilia, como também fala sobre a cultura do estupro, da cultura da pornografia, entre outros, que está, na verdade, essas três culturas que sempre as feministas batem na tecla, tem mesma base, né, que é o patriarcado, né? O patriarcado que a gente tenta destruir desde sempre, sempre o culpado. Então, para iniciar o assunto, eu acho que é bom a gente fazer essa relação entre esses dois temas, né? sim. Que nós mulheres, dentro dessa sociedade, dentro dessa estrutura, nós somos sexualizadas. O Somos tempo vistas todo. como objetos, né? O tempo todo. Então, nós, como objetos, somos subjugadas, né? Sexualizadas, vendidas, né? Somos estupradas e mortas. Como se fosse nada, né? A gente sabe que Como se a pelos gente não dados, fosse, como nada, se a né? gente não fosse nada, como se a gente não tivesse.
nenhum direito, né, a respeito ou nada. E isso acontece desde o... Nem quando nasce, antes de nascer, quando a mãe descobre que vai ter uma filha, isso começa a ser trabalhado. Então a gente vê que esse problema começa antes mesmo da criança ser criança ou dela ter nascido viva, né? Então já tem essa questão de vai ser minha princesinha, vai ser uma mocinha, vou colocar fazer tudo rosa, né? Aí chega os parentes, chega perto do pai e diz, aí vai ter muito trabalho com essa daí. Nem nasce, mas já, né? Nem Isso aí nasceu, tudo. já tá. Isso tudo que eu tô falando, esses exemplos, é tudo a cultura da pedofilia. Veja como isso já está tão normalizado. Que a cultura é exatamente isso, a normalização de certos hábitos que você não acha que não tem, né? Que acha que é Não normal, vai que é ser só uma brincadeira, e normal. não é uma brincadeira, né? A pessoa está cultivando ali um ato no qual tira toda a nossa humanidade, né? Nos desumaniza, porque é isso que fazem com nós mulheres, né? Tira todo o nosso humano, né? É, Então, não é uma brincadeira, não é uma coisa que se fala que, eu tô falando só porque todo mundo fala e tal, e a gente sempre falou isso e nunca teve puro mimimi. Mas a questão é que sempre falou tanta coisa, né? Sempre fizeram tanta coisa e agora a gente tá percebendo e tá podendo aprender que isso é errado. Então, não é mimimi, né? Sempre existiu, mas não é porque que sempre existiu que tem que continuar existindo, né? exatamente. Isso mesmo. Então, a gente parte desse ponto, né? O que o feminismo tem a ver com isso é exatamente isso, porque somos nós mulheres que desde novo, não que não tenha a questão do homem também, deixando isso bem claro, dos meninos, mas é que na mulher é muito mais forte, entendeu? Acho que o homem a gente bota como exceção, mas a regra são as meninas, né? Que sofrem com isso desde Tanto que novas. a vítima, os principais alvos de vítimas de estupro e tudo mais na infância e adolescência é 76,4% são meninas. E na É, faixa etária de 0 a 9 anos. Então, tipo, eu peguei até um é dado mais da também metade. que 57% de abuso sexual no Brasil acontece entre a faixa etária de 0 a 14. São crianças. Nem são nem Crianças. adolescentes. Não são nem adolescentes, são crianças. Então, quando a gente está falando sobre cultura da pedofilia, é um tema que deveria estar sendo debatido há muito tempo. Há muito tempo. Porque a pedofilia não, que a pedofilia é doença, né? E a pedofilia como doença não é um crime. Isso é também importante dizer, que acho que muitas pessoas confundem. Pedofilia não é crime, porque doença não se tipifica como crime. O que é criminalizado é o abuso de crianças, né? Ou aliciação de crianças, ou a imagem de crianças para fazer a pornografias e essas coisas mais. Isso sim é crime. Então, esse tipo de coisa acontece mais com esses jovens e não é muito visto ou muito debatido, porque geralmente quem é o abusador são os pais, são os tios, né? São parentes próximos, amigos. Então não é uma coisa que vá muito ao público, né? Não é uma coisa que é muito divulgada e parece que não acontece na sociedade da gente, Todo né? mundo se Algo cala, bem, né? Se cala. E todo Não é mundo sabe o que naturalizado. acontece. Só que o pessoal não tem coragem de falar nada, né? Sabe uma coisa que é naturalizada? Que eu acho que eu estava esperando falar isso mais para frente, mas já que a gente está começando a naturalizar a questão da cultura, esse negócio do abuso das crianças, tudinho, vamos falar sobre casamento infantil? O Brasil Sim, é o quarto com o maior número de casamento infantil. E a maioria delas são mulheres. Eu vi um dado que eu fiquei assim, chocada. Tipo, um exemplo, na Bahia, entre 100 casamentos de meninas de menores de idade, 94 deles são com homens maiores de idade. mais velhos. Veja, 100 meninas, 94 de meninas casam com homens mais velhos. Seis são menores de idade com as meninas. Então a gente vê aí que a questão está muito ligada com a questão da sexualização da mulher, né? Porque que está atingindo mais as meninas.
E a questão da normalização da sociedade brasileira em ver o casamento como algo, com jovens, com criança, como algo normal. E não é normal. A criança, ela não tem... Quem falaria isso melhor é um psicólogo, mas a gente vive na sociedade, a gente sabe como é uma criança, como um adolescente. Não tem psicológico para isso. Não tem emocional para isso. Tirando que não também, ó. Não tem condições financeiras para tal, né? Para trabalhar. Então fica naquela dependência do marido. E vale lembrar que muitas dessas crianças no interior, elas casam com homens mais velhos, muitas das vezes para sair do próprio abuso dentro de casa, vindo dos pais, irmãos, tios, né? Então, tipo assim, vê ali no casamento um refúgio e acaba talvez até piorando mais a situação e tal, mas é um gatilho, né? Tem que, tipo, vou sair daqui para ver se minha vida melhora, porque aqui dentro da minha própria casa eu tô sendo abusada e tudo mais. Então, vale ressaltar isso também, né? É um ciclo. É um ciclo de violência. É sempre um ciclo de violência. Porque é naturalizado, né? Como a gente está chamando de ser uma cultura da pedofilia. Né? Uma coisa que é normal. E você vê, quando geralmente você diz, a pessoa de 14 anos engravidou. A pessoa, nossa, tão nova, né? Bem que queria, né? Foi procurar. Ninguém para pensar e diga assim, nossa, é uma criança que tá casando com outra pessoa, que teve um filho. E ninguém pensa assim. O primeiro pensamento é porque ela se veste daquele jeito, age daquela forma, é porque é muito saidinha, ou tinha um jeito já de mulher, né? Já culpam logo a vítima, né? Já culpam logo a criança, a adolescente. E nunca se pergunta, mas e o pai dessa criança que ela tá esperando? É que idade? Como que esse cara chegou até nessa menina, né? Foi consentido, e mesmo vale lembrar que menor de idade, mesmo dizendo sim, a pessoa maior de idade tem que dizer não. Mesmo a menor de idade dizendo sim. Tem que ressaltar isso, gente. Porque mesmo uma menor de idade falando sim e o cara maior de idade ficando com ela, se alguém denunciar, é crime. Então, vale ressaltar isso também. Exatamente. E, tipo, você vê a lei brasileira, isso eu já falo mais com propriedade, é que a lei brasileira em relação ao casamento, ela foi modificar agora, final do ano passado. O Código Civil mudou ano passado essa questão do casamento com menores de 14 anos, porque antes você tinha autorização, você podia casar. Hoje já é proibido, mesmo sem autorização. Menores de 14 anos não pode casar de jeito nenhum. De jeito nenhum. Demorou mudar essa lei, mas até que mudou, né? O Alan tá até perguntando qual seria a definição técnica de casamento infantil quando há um menor de idade na relação. Casamento. Casamento infantil. Casamento. Não é um casamento, porque quando você se casa, até a questão de você ser visto como menor de idade muda. Você é emancipado. Sim, depois, tem isso também. Você é emancipado. Você não é mais visto como criança. Além que, psicologicamente, eu vejo como criança. Né? Eu também. Mas eu não pela lei brasileira... Uma criança de 14 anos e pensar que ela já é um adolescente ou um jovem ou um adulto. Eu não consigo. Eu vejo uma pessoa de 14 anos e falo assim, gente, é uma criança, desculpa. Não consigo ver outra definição para essa pessoa. Ela é emancipada. Ela já é vista como adulta. Assim, pelos olhos da lei brasileira, ela é vista como adulta, né? Em certos pontos. Né? A questão de cidadania já é outra questão, né? Diferente, né? As coisas. A questão de emancipar é emancipar em relação aos pais, né? A gente tá falando, né? Que a gente chama no direito de pátria o poder, né? O poder dos pais. E decidir sobre a vida deles, essas coisas. Não precisa mais. Ela se auto, né? Dependente e pode cuidar da sua vida do jeito que bem entender, né? Mas, assim, foi normalizada e a lei brasileira, ela foi há muito tempo omissa em relação a isso. Infelizmente. Infelizmente. E mesmo tendo a lei, ela ainda meio que se cega para isso, né? Porque a gente sabe que em muitos lugares no Brasil a lei não é cumprida, né? Tem muitos casos aí que a gente sabe que acontece e que, tipo, ninguém faz nada. Mas eu vejo assim, de uma forma diferente. A lei. Na verdade, a lei, ela é a representação dos anseios da sociedade. Veja, muita coisa mudou. Mas a lei só vai mudar quando a sociedade mudar.
Exato, também. Então, a gente vê que houve a criação dessa lei é porque teve um anseio de um certo setor da sociedade que queria que isso mudasse. Sim. Então, eu sei Uma parte que... da sociedade Tá, acordou, né? exatamente. Então, mesmo não sendo ainda aplicado de maneira correta, que é como eu disse, não foi modificado ano passado, né? A gente ainda não viu os efeitos dela acontecer, isso acontece com o tempo, mas isso já mostra que a posição do Estado em relação a isso mudou. Já é uma grande passo, né? Eu tenho que ser positiva. É, Eu tenho, mas tem que ser, tem que ser. eu tenho que ser positiva, mas tem dois pontos de vista. Você vê que a lei não está sendo bem aplicada, você pode ver que a lei mudou de uma forma que melhore a sociedade, né? Tem esses dois pontos. Aí eu tento sempre ver esse lado, que a sociedade está mudando, entendeu? Por isso que essa lei mudou. Mas ainda tem que avançar? Tem, muito que avançar, né? Principalmente essa questão dessa cultura da pedofilia, né? Esse entendimento da própria sociedade em relação a isso. Que até as próprias feministas, elas não gostam muito de debater isso, porque é meio que moralista. Eu já vi muito, assim, não sei se tu já viu, Yasmin, sobre isso, porque acaba pegando em certos pontos que meio que choca o entendimento de algumas vertentes, entendeu? Uhum. Do Até feminismo. porque tem vertente que é aquela que é bem assim, né? Que deixa se sensualizar mesmo, porque é um direito É, de liberdade e tal. Gente, eu acho assim, no meu ver, né? Vamos falar do meu ver. Quando a pessoa é maior de idade, se ela quiser se sensualizar, ela se sensualiza e tal, mas sabendo que aquilo tá dando mais poder ao homem, porque tá sendo mais beneficiado do que ela mesmo, e tem que ter uhum. claro. Mas, cara, é menor de idade, ainda é uma criança. Ela ainda não tem esse entendimento, ela ainda não consegue fazer esse raciocínio. Então a gente tem que ficar de olho, né? Porque não dá pra gente se calar, porque os números são absurdos de crianças que são estupradas dentro de casa, de crianças que são levadas para prostituição, né? Em muitos lugares, principalmente nos interiores do nosso país, vê-se muito isso em meninas em beiras de estrada se prostituindo com caminhoneiros. Então, tipo assim, o assunto é bem mais embaixo, né? Não é só dizer assim, não, deixa ela ser livre e tudo mais. Ela. Aí é porque a questão da cultura, como eu disse, a cultura a cultura da pedofilia, ela tem muito a ver com a cultura do estupro, a cultura da pornografia, a cultura da prostituição, entendeu? Não é uma coisa, tudo sai do mesmo pontozinho. No mesmo. Todos, todos. Quando a gente questiona a cultura da pedofilia, não tem como não questionar também a cultura do estupro, ou a cultura da pornografia, ou a cultura da prostituição. E quando a gente fala dessa questão da prostituição, e como a gente fala quando você diz que meu corpo, minhas regras, né, eu me visto do jeito que eu quiser, isso toca um ponto dentro, principalmente das mulheres, muito, muito assim, meio controverso. Por isso que tem esse choque. Porque nós não temos liberdade sobre nossos corpos. Não temos. Mas até que ponto a gente quer nossa liberdade e isso está a benefício dos homens, como você disse? Até que ponto vai a minha liberdade sobre o meu corpo? Porque Até eu que acho que a nossa ponto eu posso liberdade me tem que se sexualizar? beneficiar da gente, né? Tem que ser benefício pra gente, né? Não pra outra Uhum. pessoa, né? Porque se a gente continuar nessa de tudo que a gente tá fazendo ser benefício só pro homem, a gente nunca vai sair desse círculo de submissão, né? Aí é o ponto que eu sempre toco. A questão não é a culpa da mulher usar um short. A culpa Não, não é da mulher querer usar biquíni, usar roupa mais curta. não. É porque a gente já vive numa estrutura que a gente não tem que mais questionar. Hoje a gente vê, a gente não tem que mais questionar o que a mulher veste. A questão é questionar por que a sociedade vê assim. Por que eu sou vista dessa forma? Ah, é porque a estrutura é assim, tem que me ver dessa forma. Então, o problema está na estrutura, não na mulher. Está É uma, naquela pessoa que olha para uma mulher e vê ela como um objeto, né?
como um ser que tá ali só para uso, benefício daquela pessoa, né, para satisfazer os desejos dele. Então, tipo assim, eu acho que a gente tem que começar a mudar essa cabecinha, né, de que pensar que a mulher tá se vestindo para agradar homem e não sei o que que tem, e o homem sempre olhar para a mulher. Gente, não importa a roupa que a mulher esteja, o homem sempre vai olhar para ela como se ela fosse um pedaço de carne. Então, o erro tá aí, né? É. O grande problema de toda a situação tá aí. Da pessoa olhar para uma mulher, seja ela mulher já adulta ou uma criança, e achar que já tá pronta, né? Que já aguenta alguma coisa, igual a gente ouve muito falar de homens mais velhos olhar para uma criança de 14 anos e falar que já tá um mulherão. Nem aquela música, né? A novinha só que é o quê? Qual é o nome da música que o povo faz de funk? A novinha já quer. Vai, o povo já fala um negócio, né? Que é música de funk, pelo amor de Deus, eu esqueço. Não A lembro. novinha. É uma antiga, eu esqueci. Mas enfim, aí coloca a novinha no meio e diz que ela merece vral, pau, não sei o que, não sei o Novinha quê. só quebrar. É, isso também é cultura da pedofilia, viu? Cultura da Sim, pedofilia. Normalizando uma coisa que não deve ser normalizada. Né? E a exato. sociedade faz até música sobre isso e tá todo mundo dançando maravilhosamente feliz na balada. Aí eu assim, ai, tem tantos, não sei ver. Eu tava pensando, para começar a pessoal meio que entender essa questão da cultura, começar com um padrão de beleza, que eu acho que é Sim. assim mais tangível. Vocês entenderem é que você entendeu qual é o padrão de beleza hoje da mulher. Eu sei que o padrão de beleza varia um pouquinho de país para país. Mas assim, hoje, Brasil, qual é o padrão de beleza? É o quê? Uma mulher É, jovem, sim. Que a mulher não pode dependendo ter de uma certa idade, ruga, ela já não vale mais, né? Tem que estar sempre com a pele bem é, lisinha, bem bonita, com avantajada, né? esticado, bucão, de Esticada. boca a boca. É, Tem que sem viver ruga, maquiada pra ficar linda. não pode ter estria, sem pelos, né? Aí a indústria da beleza vende mil e um cosméticos dizendo fique com a pele mais jovem, ou a pele mais jovem. Fique com a pele com a textura de uma pele de bumbum de bebê. Bumbum de bebê. É, Gente, né? eu odeio essa frase. Mas é normalizada, né? Minha pele igual a bumbum de bebê. Mas veja a concepção de beleza que a gente tem na sociedade brasileira hoje, né? Uhum. Bumbum de Sem bebê, nenhum aí pelo, tem que estar lisinha, sem nenhum pelo. cabelos, né? Todos, né? Sem cabelo branco, né? Então, vamos pensar assim, peraí. Então, o padrão de beleza da sociedade é uma criança que não tem pelo. Criança. Quem é jovem? Criança. Quem não tem marca no corpo, não tem uma estria? Criança. Criança. Quem tem a pele macia? Criança. Então, o padrão de beleza brasileiro hoje é uma criança. Então, você vai estar dizendo para as mulheres que para mulheres não, para os homens, né? Que vocês Sim. se arrumam. Tem que entender, meninas, vocês não se arrumam para vocês. Vocês acham que se arrumam para vocês. A sociedade patriarcal faz você pensar que você se veste para você, mas você não se veste para vocês. Você se veste para se vender para homens. Então você É. se veste, você consome produtos de beleza para parecer uma criança. Tanto é isso que você Olha falou, aí. de que a gente não se veste pra gente, que a gente pode usar agora o fato da quarentena, que muitas mulheres em casa não estão nem aí, não estão se depilando, não estão fazendo mais nada. Por quê? Porque não tá saindo. Então, tipo assim, se fosse realmente por ela faz isso até dentro de casa, É. né? E mesmo quando fazem e dizem que isso é liberdade. Sim, todo mundo pode quiser, quem quiser raspar, se raspa. Não tem nenhuma uma questão em relação a isso. Só que a mulher tem que entender que quando você se raspa, isso não é natural. Ou duas ou uma. Ou você tem uma doença que você precisa deixar aquela pele sempre lisinha por questões de saúde, eu entendo. Ou você se raspa para se satisfazer. Isso de se você satisfazer, entendam. Desde criança, quando você era uma criancinha,
Já foi incutido na sua cabeça que nos comerciais que da mulher toda depilada com uma coisa maravilhosa, entendeu? Coisa incrível ser depilada, entendeu? Que todo mundo, quando você passar, você vai ficar, ó, igual aquela modelo que você viu na TV. E o pior coisa do ser humano é achar que não é influenciável por propaganda. Minha gente, nós somos influenciáveis por propaganda. Porque propaganda, ele vem de É justamente felicidade. para Quem não isso. quer ser feliz? A gente quer ser feliz. Então, se a propaganda está vendendo felicidade e a felicidade é você raspar seus pelos, então você vai achar que aquilo é bom. Imagine isso, você passar desde criança pensando que se raspar é bom, se raspar é bom, se raspar é bom. Aí quando você começa a criar pelos, o que você quer fazer? Ah, você vai estar já incutido isso na sua cabeça. Não, se raspar é bom. Entendeu? A questão não é. Aí a gente começa, não, mas isso é problema da indústria da beleza. O problema não está na indústria da beleza. Porque isso aí, a indústria está regida pela economia. A economia não é um ser que dita as coisas. Quem dita as coisas é a sociedade. Então é a sociedade que dita a economia, né, que dita os padrões, que aí o que faz? A indústria vai criar o que a sociedade deseja. Então, novamente, é a estrutura toda impregnada para fazer com que mulheres se não sejam naturais, né? Não vê o natural como certo, né? Ou certo não, como normal, porque naturalidade é normal, né? E cria um padrão de beleza e diz que o resto tudo é errado. E é onde muitas manas sofrem com isso, né? Exato. Lembrando, gente, que a gente aqui não tá dizendo que só é feminista se for peluda, nada a ver. Eu sou uma que ainda me depilo, então, tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu A gente também, só ó, tá tentando toda explicar. depilada. Eu também tô. Ó, peraí, deixa eu ver se tá. Eu acho que tá. Não, O aqui problema não que a tá, gente não. tá tentando. Não, aqui eu acho que Não, tá, peraí. aqui eu faço. Sempre faço. Mas é porque A gente. eu sou muito peluda e eu sei que eu faço por questões do que o povo vai ver. Eu já tenho noção. É que as pessoas não têm noção disso. As mulheres têm A que gente tá tentando mostrar essa acordar. noção, né? A questão não é se a feminista, a mulher se depilou ou não. A questão é o porquê que ela faz isso. E é isso que a gente está tentando mostrar. Que a gente não está aqui ditando regra para ninguém. A gente só está dizendo o que realmente acontece, né? O que é imposto na sociedade para a gente, né? Para todo mundo possa entender. Por isso que eu disse no começo da live que é muito. É muito problemático isso, entendeu? Porque vai ter gente que vai aparecer aqui que eu já postei, já vi gente já vindo comentar, reclamando, dizendo que eu queria ditar os pelos dos outros. Mas não é porque eu quero ditar os pelos dos outros. Eu quero que você observe que a sociedade faz isso com você. Só isso. Só Entenda. isso. Pode continuar se depilando. A gente só quer que você entenda o porquê quiser, você está fazendo isso. Você tá fazendo isso por causa disso, não é porque você tá se sentindo. Ai, mas eu me sinto bem quando eu me depilo. Tá bom, legal, mas tenha consciência que você tá sendo controlada pelo sistema. É só isso. Porque é quando você tem noção das coisas que você pode combater. Se você não enxerga ninguém, você não vai combater ninguém. Quando você enxerga qual é o problema, aí você dá para combater. Quem é essa pessoa que eu quero combater? Primeiro tem que ter noção de quem é. Ela falou aqui, ó, rascunho de revolução. Tava no fluxo, avistei a novinha no grau. Sabe o que ela quer? Pau. É essa mesmo! Do MC Que na Brinquedo, época, ele tinha 14 anos de idade. Veja o que ensinamos para os meninos, né? Esse também é um contraponto, né? Sim, e se for uma mulher cantando uma coisa dessa, coitada. O menino coitado. cantando, ele é, nossa, o fodão. Mas se uma menina cantar. Lembrando que, meninas, pelo amor de Deus, de 14 anos, não cantem isso. Nem meninas, nem meninos. Por favor. Aí é a responsabilidade dos pais, né? Se você é primo ou dos pais, porque assim, né? Tem aquela questão, né? A gente, como sociedade, a gente pode, nesse ambiente social, assim, agora muito não, né? Porque a gente não tá em convívio com crianças, esse tipo de coisa. A gente não pode estar lá observando, né, o que está acontecendo. Hoje, com essa pandemia, quem deve observar o que seu filho está vendo na internet, está escutando, sim, né? Com o que ele faz, deixa de fazer, é os pais. sim.
Gente, tem Então, que lembrar às vezes as pessoas querem botar culpa na TV. Ou... Gente, quem tem que orientar, quem tem que ficar ali em cima, quem tem que ver o que o filho tá fazendo, vendo, ouvindo, são os pais, é a mãe e o pai, né? Tipo assim, eu não tenho que educar ninguém porque eu não tenho filho, nem você tem que educar ninguém que tem filho. A gente tem o quê? A gente tem consciência de passar uma coisa boa para que, né? Se o nosso público também fosse infantil, porque o nosso público também não é infantil. Então, tipo assim, isso tudo é cuidar dos pais. Os pais têm que entender. Ah, mas tal novela tá passando isso, tá passando aquilo, tá passando... Meu querido, o bloqueia, errado é você. Você que tá deixando sua filha ver. muda de canal. Muda de Ou canal. Para você. começar, que uma criança não deveria nem estar acordada vendo novela. Deveria estar ou brincando, ou estudando, ou dormindo. Para Uhum. começar. Então, não vem culpar novela, filme, não sei mais o que, não sei mais o que. Porque essa responsabilidade é só dos pais, né? E tem aquela questão também da idade indicativa, né? Quando você começa Sim, qualquer programa aqui, idade para maiores de 12 anos, idade para maiores de 14 anos, 16, 18. E aí? Celular, tá aí aberto, tem aplicativo que bloqueia tudo. A criança não mexe em nada. sim. Isso, ou se mexer, você pode colocar só certos aplicativos de jogo, esse tipo de coisa. Mas Para jogo que começar, você não seria queira. nem bom criança ter internet, né? Seria bom criança ter o É. brinquedo. Mas hoje, assim, questão de tipo, tá ligado tudinho, dá pra bloquear o celular todo e só deixar a ligação, por exemplo. Aham, Porque tem essa questão de desculpa, não, eu preciso ligar pro meu filho pra saber, porque também, né, a questão é outro problema da mulher de hoje, né? Que é, hoje ela tem que trabalhar, cuidar do filho, cuidar do marido, cuidar da casa, né? Então o telefone facilitou para saber contar todo mundo, né? Então, sim. o que uma mãe poderia, responsável que poderia fazer é bloquear todo o celular da criança e deixar só o celular. Só Exato. a ligação, o máximo o WhatsApp. Dá para fazer isso? Dá para fazer isso. Dá para fazer. Exato. Aplicativos. Aí a gente volta, né? Cultura da questão da beleza, tudinho. E mostrar que a gente cria, né, na sociedade, a sociedade normaliza, é a beleza infantil como fosse o padrão de beleza, né? E mostra para os meninos, eles olham, ele não vai ver uma mulher mais velha como uma pessoa atraente, né? Como eu disse, a gente faz a beleza para vender para homens, né? Somos produtos, né, nessa sociedade, né? Então, o produto que é visto como perfeição, que se enquadra em todos os padrões, é uma criança ou um adolescente. Nem muitas vezes é uma adulta, né? Então aí você já mostra já começa a base da cultura da pedofilia. Uhum. Aí também tem a questão do segundo ponto também, né? Que normaliza essa questão de mostrar que é certo pensar assim. Que hoje é os sites pornográficos. O site de pornografia ele normaliza bastante a cultura da pedofilia. Eu tenho muitas questões, mas eu vou só focar só na questão da pedofilia mesmo, tá? Porque se você vê, já tem críticas, já tem certas críticas das próprias feministas e até de certos psicólogos. Quem quiser, fique livre aí para procurar. Mas a pessoa é muito influenciável quando está assistindo pornografia. Tem estudos, tem artigos científicos em relação a isso. Vá lá e veja, tá? Eu não vou me aprofundar nisso, como eu disse, eu não sou psicóloga. Eu só leio os artigos, né? E entendo um pouco. Então, a pornografia, ela influencia. Ele mostra para o homem o que é o certo, né? E eles tentam reproduzir aquilo como se fosse certo. Só que muitas coisas que tem lá não é muito certo. Um exemplo disso é tipo violência durante o sexo, né? Esse tipo de Um coisa que outro a gente sabe que não é exemplo, muito legal. um outro Estupro. exemplo é que não é certo é que a maioria das mulheres, até de certa idade, nunca gozaram na vida. Por quê? Porque os parceiros se baseam em uma coisa que não existe, né? Aquilo é tudo uma E atuação. é tudo uma atuação. E tem esse Lá, negócio, a violência, né? O estupro. Então, tipo, tudo é ok, normalizado né? na pornografia. Tudo normalizado. Aí o que E é exposto acontece? isso para criança, porque homens
os pais já incentivam os filhos homens a ver isso desde criança, né? Criança assim, que ali está começando, adolescente. 14 anos para mim é criança, gente, desculpa. Que vê criança Dois. e acham que o filho. Antigamente até tinha mais, mas hoje em dia ainda tem muito que acha que o filho tem que perder a virgindade com uma garota de programa. Também isso é muito sério. Aí a gente tá falando da questão de outro tópico, né? Que é a prostituição. Que eu disse que tem. Tá vendo como esse tema envolve muita coisa? É Eu muita disse. coisa. Esse tema você. É porque todos eles têm a mesma base. Ligado, né? É tudo interligado. Aí o que acontece? Nesses sites pornográficos tem a categoria teens. Veja, muitas vezes, a gente não pode ter certeza, mas eu tenho certeza que existe a crianças e adolescentes também lá. Não sou consumidora de pornografia, mas tem. Também não vou dizer que não tem, né? Crianças e adolescentes ali. Mas, vamos lá, deduzir que são pessoas sérias, né? Enfim, que fazem pornografia consciente, que não acho que pornografia é consciente, mas faz pornografia consciente. Eu não consigo ver relação dessas duas palavras, para mim, não se encaixam na mesma frase. Não, mas não se encaixa, mas como eu disse, né? É um tema muito assim. Muito. Que bate vertentes. Bate vertentes. Tem umas que diz que cada um faz o que quiser, não tá lá porque quer. Tem outros que dizem, minha mana, você tá lá porque quer, não. É a estrutura que te coloca lá. Você tá sendo mercadoria. Você tá sendo quase escrava do sexo. Mas enfim, não vamos entrar nesse tema. Muitas já deram relato falando que o que passaram lá, né? Que chegaram lá achando que era uma coisa e na hora mesmo do vamos ver foi outra coisa muito diferente. Então vale lembrar que é um estupro pago, né? Mas vamos, como eu disse, né? Não vamos rodear nisso, vamos falar sobre a pedofilia. Porque se chegar nisso, a gente vai fazer outros vídeos. Deixa esse tema depois. Aí vamos voltar para a pedofilia, né? Aí temos lá mulheres adultas, fingindo ser crianças e adolescentes, agindo como crianças e adolescentes, fazendo sexo. O que você está mostrando para esses homens e adolescentes que estão assistindo isso? Que é normal fazer sexo com crianças e adolescentes. Não tem como. Normaliza. E também eu estava lendo uns artigos, um dia desse, que eu estava estudando sobre o tema, que muitos pedófilos, aí é a pessoa que tem doença da pedofilia, viu, gente? Pedófilos, eles têm uma coleção, que eles chamam, os criminalistas chamam de coleção, onde eles têm vários tipos de pornografias infantis, que às vezes eles usam para aliciar outras crianças. Porque mostram para ela essa pornografia infantil para mostrar, olha, tá vendo como é normal fazer isso? Tá vendo? É normal. Não tem nada demais você fazer isso comigo. Tá entendendo? Então, também usam esse tipo de coisa para justificar até o abuso. E aí uma criança que não tem uma educação sexual, que não entende que isso é errado, que não tem um certo conhecimento, cai nisso. E aí é onde acontece muita coisa, né? Aí entra a importância da educação sexual para as crianças e adolescentes, para elas perceberem que ali é um assédio, que ali é um estupro, que ali está errado. Então, levar a informação é muito importante. Porque se a gente não levar a informação correta, vai vir um troço desse e vai levar uma informação totalmente errada e aí a criança cai nisso, né? E também uma coisa também que me incomoda muito são desenhos, não sei se é China, se é Japão, sei lá, que tem aqueles animes, sei lá, que bota aquelas bonequinhas sexualizadas. Isso aí, eu sou assim, eu sou uma pessoa que adora anime, entendeu? Mas eu fico extremamente incomodada quando eu vejo aquilo. Nossa. Mas é me porque... incomoda no nível que você não tem noção. Lá, a cultura... Vamos lá, vou falar do Japão. Eu nem pensei em falar do Japão aqui, mas você trouxe uma coisa que eu totalmente esqueci. Mas é verdade, lá no Japão eles têm uma cultura da pedofilia muito grande. Muito grande. Muito grande, muito grande mesmo. Não só no Japão, mas na Coreia também. Tanto que lá, na Coreia e no Japão, o feminismo radical ele é muito mais pesado do que aqui, né? No Brasil. Lá é mais pesado, porque a exploração dessas crianças, dessas mulheres lá, é muito maior do que a gente vive aqui.
né? A sexualização. Então, as feministas, elas pesam mais para a vertente radical lá. Exatamente por isso, porque são as radicais que pesam muito essa questão da cultura pedofilia, cultura do estupro, cultura da prostituição, esse tipo de coisa, né? Então, lá é muito mais pesada essa vertente. Aqui no Brasil é mais voltado mais para essa vertente liberal, né? Eles não gostam muito da vertente radical. Aí, Rascunho da Revolução mandou uma pergunta. Vocês acreditam que podem haver pornografia feminista? Tem um cineasta chamada Erika Lust que está ganhando destaque nessas vertentes. Veja. Gente, na minha humilde opinião, não acho que não... Gente, não combina pornografia, tá? Não combina com isso, com mulher, né? De um lado bom. Eu sempre vejo um abuso. É o meu ver. Eu sempre acho que aquilo ali tá favorecendo não a gente, mas os homens. Então, isso, gente, é o meu ver, tá? Eu não compro esse bagulho aí. Não sei você, minha amiga, mas eu não compro. Veja, quando eu comecei no feminismo, eu achava que poderia ter. Só que quando eu fui estudando e eu fui percebendo que o buraco era mais embaixo, que não é bem assim, porque segundo a pornografia feminista, que é uma pornografia feminista, dizem que a mulher tem uma certa liberdade e tem um certo respeito dentro. Tá entendendo? Tipo, fazer do jeito que ela quer, se ela tá mais confortável ou não, esse cuidado que às vezes não tem. E geralmente, eu até ouvi umas matérias da própria Erika Lust sobre isso, né? Que é a questão de você ver se ela tá confortável em relação a isso, né? É o respeito, o cuidado, como se fosse um... Aí você vê assim, até parece mais palatável. Só que quando você vai pesquisar e você vai estudar um pouco mais sobre o feminismo, você vê que é mais do mesmo. Né? Só você tem um vê que ainda diferenciado. só tem um discurso mais bonito, né? Tipo uma coisa de ser mais de purpurina, com mais efeito, mas é mais no mesmo, mais outras mulheres sendo exploradas. Porque o que é pornografia? A pornografia é feita para vender para quem? Para homens. Vamos concordar. Quase não tem mulher que vê pornografia. São poucos. Então, o público-alvo da pornografia é para homens. Então, tudo que é produzido dentro da pornografia é para homens. Então, a gente pensa, será que mesmo elas... Será que é diferente? Como eu disse, eu acho que é mais do mesmo. Então, eu não concordo. Hoje eu não concordo. Hoje eu não concordo. E tirando que isso também, como eu disse, isso a pornografia leva a fazer certas coisas, mesmo tendo esse ambiente de respeito, eles vendem uma coisa muito delicada, né? Que influencia muito a vida das mulheres diretamente, quando você ensina o homem a fazer certas coisas que na prática não machuca, né? Funciona. Faz com que violente mulheres. Então não tem justificativa, né? Pode estar cheio de purpurina, várias penas, parece ser coisa mais linda do mundo, mas ainda não é mais do mesmo. É mais do mesmo. Para mim, eu não concordo. Tanto que tem essa questão, né? E também eu estava lendo também nessa mesma, voltando na cultura da pedofilia, que dessa coisa de usar a pornografia para aliciar menores, né? Seduzir menores, muitos que são acostumados a ver a pornografia, segundo os psicólogos, eles sentem a vontade de assim, não que eles estejam comentando a violência, o abuso sexual, mas isso influencia que no futuro esse homem, mesmo sendo pedófilo ou não importa se ele tem a doença pedofilia ou não, ele vendo essa prática com crianças ou mulheres que fingem ser crianças, eles acabam sentindo vontade de reproduzir. E dependendo da ocasião, que é a ocasião faz padrão, eles acabam praticando aquilo que eles viram. Entendeu? Então a pornografia é bem a questão, é bem mais lá embaixo, tá entendendo? Influencia muito. Tem também estudos, vocês também quiserem pesquisar e vocês verem, pornografia é uma coisa que vicia, né? Mexe com o emocional das pessoas e etc, etc. Tem muito malefício do que benefício. Então, né? A história
história e o feminino. Meninas, não sei se falaram nisso. O que pensam a respeito dos familiares que fazem vista grossa à pedofilia? A gente meio que falou, né? É, é aí a questão. Veja, eu não, como a pedofilia acontece, não a pedofilia, mas o ato do abuso da criança, aí tá, a aliciação da criança, acontece muito no âmbito familiar, a sociedade não tem muito o que ver dentro da família, entendeu? Se você está de fora e você vê, você tem o dever de denunciar. De denunciar, né? Conselho tutelar, Ministério Público, polícia, né? Denuncie. Só que quando você está no âmbito de família, fica naquele grupinho, né? Não dá. Como a gente começou o vídeo, né? É muito difícil, principalmente na época da pandemia que a gente está vivendo, a gente observar um crime. Por isso que muitas pessoas nesse mês do Maio Laranja estão falando, gente, com certeza, a gente não tem dados, mas com certeza houve aumento de abusos. Com certeza. Até porque muitas crianças são abusadas dentro de casa. Quando alguém chega a ver, geralmente é na escola que percebe a mudança da criança, o comportamento, se a criança chega machucada e tal. E como não está tendo esse acesso, então como é que você vai saber que aquilo está acontecendo? Né? E lembrando que a maioria dos casos onde acontece, né, o estupro de crianças e adolescentes é dentro de casa e os agressores são pai, padrasto, tio, irmão, mãe, no número menor, mas também tem. Então, tipo, como é que você vai fazer alguma coisa sendo que você nem, às vezes nem sabe, porque tá lá na quarentena, tá dentro da casa, a criança não tá saindo, você não conhece o comportamento direito da criança. Então, como é que você vai, né, ter esse acesso e saber que aquela criança está passando por isso nesse momento? É complicado. É complicado. O que a gente pode fazer, enquanto sociedade, enquanto futuras pessoas que vai ser tios, pais, mães, é que você cria uma nova sociedade que não veja isso como algo normal, né? Não Sim. faça vista grossa. Nós vamos ser a próxima construção de família, né? Sim. E que essa próxima família, essa próxima sociedade venha com um pensamento diferente sobre isso. Né? Eu acho que, infelizmente, é bem triste isso, mas o que a gente pode fazer é isso. Sim, não normalizar mais, porque já foi muito normalizado, é normalizado até hoje. A gente entender que a gente precisa olhar para uma criança, uma menina, e não dizer que ela já aguenta alguma coisa, ou que ela já tá uma mocinha, né? Porque às vezes até dentro de casa mesmo, os pais falam, você já tá uma mocinha, você tem que fazer isso, isso e isso. E aí já coloca logo na cabeça da menina que ela tem que brincar disso, porque ela tem que ser mãe, porque ela tem que ser, né? Cuidar da casa, aprender a cuidar de marido, e a criança nem sabe ainda o que é um marido, não sabe nem o que é cuidar de uma casa, e os pais já colocam aquilo para a criança, né? De que não, menina, minha filha, você tem que. Então, a gente tem que mudar toda essa estrutura, né? Toda essa cultura da pedofilia, do estupro. Então, a gente tem que mudar essa percepção do que como as pessoas vejam isso, né? Em vez de você olhar para uma criança, quando você olha para uma criança adolescente, não pergunte, como você tá bonita, ou não fique elogiando tanta beleza. Pergunta como tá indo na escola. Tá indo bem? O que você quer fazer quando você crescer? Então é importante trabalhar, né? Ter sua independência, né? Vamos incentivar esse tipo de coisa? Não é perguntando, já tá pensando aí como você tá com namoradinho? Não fala esse tipo de coisa. Não fala esse tipo de coisa. E os pais pararem de diferenciar brinquedo de menina, brinquedo de menino, dizer que a menina tem que brincar de cozinha porque ela tem que aprender a cozinhar. Não incentivem isso. Deixa as crianças brincarem, incentivem elas a estudar, a se formar, a ser alguém na vida, a trabalhar, entendeu? A ser independente. Vamos ensinar isso. Parem de ensinar para nossas crianças, principalmente meninas, de que elas precisam ser dona de casa, arrumar um cara e ser mãe desse cara, né? Porque como a sogrinha lá não ensinou o namorado a ter um homem, né? Aí a menina tem que ensinar ele a gente não é clínica de reabilitação. Então, tipo assim, a gente precisa parar com esse negócio de ficar incentivando meninas, crianças a se tornarem mulheres. A parar de falar que mulher amadurece mais rápido do que o homem. Não é verdade, gente. Porque o homem é mais mimado.
né? É tratado como criança, com 40 anos, o cara está sendo tratado como criança, e uma criança, uma menina de 15, 14 anos, está sendo tratada como uma mulher, que ela já tem que ter responsabilidade. Não é assim que funcionam as coisas. E isso que você acabou de falar exatamente é outra base da cultura da pedofilia. Essa criação de uma mulher amadurecer tão rapidamente, né? A ideia também de criar na cabeça da mulher que você, quando você crescer, você tem que casar e ter filhos. E cuidar do marido. Então, você está dizendo para uma criança, vê como uma criança pode ser aliciada facilmente por um adulto, veja. Só por esse pensamento. Você vai, cria na cabeça da criança que você casar é bom. O ápice da felicidade de uma mulher é casar. Aí, como você diz, a pessoa já tem uma família disfuncional, né? Não tá vivendo bem. Aí vem um cara e oferece ficar com ela. E ela sabe que para casar precisa de um homem primeiro. O que vai acontecer com essa menina, por exemplo, de 12 anos, com esse rapaz? Vai se Né? relacionar. Vai se relacionar, vai. Porque durante a vida dela todinha, até esses 12 anos, ela aprendeu que a felicidade é do lado de um homem. Não ensinaram Então, para ela a se amar primeiro e entender que a felicidade só cabe a ela e mais ninguém. Exatamente. Aí a história e o feminino falou. Essas coisas que falam para as meninas sobre casamento, namoro logo na infância, pode dificultar a criança de perceber o abuso. Exatamente. Porque ela vai ver como, o homem tá me querendo, eu ter um homem e casar é uma coisa é bom. Então, eu já tenho dificuldade na minha família. Isso é estudo, isso se quiserem pesquisar também, podem pesquisar, que a maioria que são abusadas acontece isso. Os abusadores preferem crianças que tenham problemas com a família. Porque é mais fácil de falar, porque, como eu disse, a sociedade desde nova mostra que para ser feliz precisa estar num lado de um homem. Então, quando uma Problemas criança com a vê família, financeiro. exatamente. Então, quando ela vê um homem, e esse homem diz que vai dar tudo para ela, né? Mundos e fundos, eu vou cuidar de você, né? Eu vou cuidar, né? Cuida e cria essa ilusão. Aquele vídeo que você mostrou. Do Luciano. Tem uma menina que fala que acho que lá na Amazonas, se não me engano, que as meninas que vinha turismo de fora, né, do país, ia lá turistar, e aí naquele barco lindo lá, eles chamavam menores de idade para ir lá e enganavam elas falando que ia levar elas para Disney, né? Então elas sempre que tinha turista, elas sempre iam lá, mesmo sabendo tudo que ia acontecer naquele local, mas elas iam na esperança de conhecer a Disney, para você ver a inocência, né? Porque são crianças que não têm o básico, né? Que passam necessidades, que já têm uma família conturbada. Então, tipo, a inocência dessa criança de ir para um local desse, sabendo que vai feri-la, que vai fazer mal a ela, né? Mesmo ela não entendendo direito o que está acontecendo, mas ela sabe que dói nela, ela ainda continua indo lá por causa dessa promessa de conhecer a Disney. Gente, quando essa menina, essa mulher contou isso, tipo, eu chorei horrores, né? Porque era cada relato. Quando assisti, também chorei. Hoje, gente, é surreal. O Luciano perguntando àqueles caras, pô, vocês veem as meninas se prostituindo aqui de 10, 12 anos e vocês não fazem nada? E o cara tem a cara de pau de falar assim, ninguém reclama, o Estado não faz nada. Meu querido, você tem que fazer alguma coisa. Você é um cidadão. Se você tivesse um mínimo de decência, se você tivesse um mínimo de vergonha na sua cara, você denunciaria. Você pegava essa criança, levaria para a polícia, fazia alguma coisa, brigava, não sei, mas fazia alguma coisa. Então, só de você ver como que eles normalizam isso, como que para eles é normal. Ele ainda fala assim, para você pode não ser normal, mas pra gente é normal. E o pior que tem lá na Constituição, né? É dever do Estado, da família e da sociedade. Da sociedade. Proteger criança e adolescente. Estado, sim, família e sociedade. Sim. Então, se a gente vê uma coisa como essa e não fazer nada, nós somos culpados. Somos omissos. Sim. É de partir o coração mesmo. É de partir o coração. Eu não... E você... É isso, né? Como a gente fala, né?
É uma besteira que o povo. Não é uma besteira, né? Mas assim, é uma besteira pra eles. É uma besteira que não é comentada, então tudo bem, né? Pra eles, É como a gente disse, é cultura, né? Por isso que o nome é cultura da pedofilia. Porque é normal, é um hábito, né? Que acontece, que não acontece desde hoje, né? Acontece desde os primórdios da vida, né? Que antigamente dizia que uma mulher jovem era aquela que é mais fértil, né? Se tinha essa desculpa. Se tinha essa desculpa. Mas com o passar do tempo se percebeu que não era muito necessária essa questão, né? Mas como né? já virou algo cultural, normal, É. né? Infelizmente. E vale ressaltar aqui também uns dados, né, que eu estava pesquisando de uma coisa de 2018, esse dado aqui é que eu vou falar de 2018. 320 crianças são abusadas a cada 24 horas no Brasil. Olha esse Esses número. dados é que chegam pro Que Estado, né? chegam, exato, Que exato. chegam. É, que são denunciados, fora os que não são denunciados, né? E são muitos. Como a gente diz, a maioria dos casos acontece dentro de casa. Dentro de casa. O pai, É, o irmão, pá, o tio, avô, padrasto. isso. Estrela falou. A sociedade como um todo convive com inúmeros crimes e permanece omissa. É porque a sociedade ela não se enxerga, como eu disse, né? O problema da sociedade é não se enxergar como coletiva. Temos que entender que se está prejudicando a pessoinha que está no seu lado, está ali prejudicando também. Entendeu? Essa é a construção que ainda não está. Que Aqui no não Brasil tá, está difícil, somos todos sabe? interligados. Se está prejudicando um, está prejudicando todos, né? Então, Uhum. se está atacando um, vai atacar o outro. Então, o pessoal ainda não entendeu isso. E aqui eu estava vendo também um dado de que vítimas de 10 a 19 anos, 92,2% são meninas. E aí entra naquele negócio de quando tá nascendo os peitinhos, quando tá criando um corpinho, e a pessoa já logo olha para essa mulher, para essa criança, né? E sente algum tipo de atração. É, Né? eu não tenho nem o que falar, tipo, é surreal. Aí chega a pessoa, isso é doentio, minha gente, isso é doentio não, isso é normalizado. A sociedade Normalizado, vê. exato. O que ele fala? É novinha, o que mais que inventam pra meninas mais novas? Novinha. Mas tinha outros também, né? Não lembro. Mocinha. Mocinha, No- mocinha. Já tá virando uma É porque. mocinha, né? Olha como é que já tá É. mocinha. Não, tá criança, Tem gente, pelo outros, é amor de porque Deus. fugiu a minha mente, mas tem vários. Essa vai dar trabalho. Essa vai dar trabalho também. Ai, meu Deus. Tem outros, tem vários. É porque, como, né? No vídeo a gente esquece, mas são os termos que a sociedade sempre usa que você está estimulando essa cultura também quando você fala esse tipo de termo. Exato. É, gente, é muito complicado porque eu acho que enquanto a gente não acabar com esse patriarcado todo, com essa cultura toda que fazem em relação a isso, vai ser muito difícil a gente poder fazer alguma coisa. Porque a gente que consegue enxergar isso, a gente tenta mudar isso. Mas e as pessoas que não querem enxergar? Porque eu acho também que é muito cômodo, né? As pessoas estão muito acomodadas. É melhor ficar calado ou melhor continuar cometendo esses atos do que tentar fazer a mudança, né? E o nosso vídeo vai cair. Vamos começar outro? Uhum, Eu vamos. salvo essa lá. Eu vou salvar igual das outras vezes e depois eu te mando, então. Ou já posta direto. Se você quiser postar, você que Tá, sabe. tá bom. Vamos começar outro, então. Gente, a gente vai começar outra, tá? Porque vai cair aqui.